Olá, aqui é o Felipe e seja muito bem-vindo à quarta aula dessa série aqui sobre Angular. Na aula de hoje eu vou mostrar como que você pode criar o formulário ali e fazer salvar e editar as tarefas, beleza? Então, bora para a aula. Beleza, para trabalhar com formulários aqui agora, lembrando que já criamos o componente aqui, ó, que é o task form, e fizemos as rotas aqui nas aulas anteriores. Então, eu já tenho a rota aqui para incluir e alterar uma tarefa, beleza? Então, eu vou partir aqui agora primeiro para o app module, porque eu preciso importar aqui um cara para os formulários poderem funcionar. Então, eu vou importar aqui o forms module lá do Angular Form, beleza? E vou importar ele aqui, ó, logo depois do browser module. Ele precisa ser um dos primeiros módulos da sua aplicação. Por quê? Se você instala alguma outra dependência aqui de alguma outra biblioteca e essa biblioteca trabalha com formulários, é importante que você já tenha carregado o Forms Module ou o Reactive Forms, porque o Angular tem dois tipos de formulário. Então, vou abrir aqui a documentação. Você precisa importar um dos dois para que aquela biblioteca não dê nenhum tipo de problema, beleza? Essa informação que eu passei, ela está também aqui na documentação de formulário. Então, se eu vier aqui, ó, em Fundamentals Forms, temos dois tipos de formulários aqui, ó, Reactive Forms e o Template Driving Forms. Eu vou mostrar aqui hoje o Template Driving Forms. Por quê? Porque ele é o mais fácil de criar. Você vai ver aqui durante a aula que ele é muito simples. Vou usar só uma diretiva que chama ngModule lá no formulário para poder fazer salvar as coisas. Então, isso facilita muito. O Reactive Forms, você precisa criar o formulário aqui no arquivo TS primeiro. Então, você precisa já programar ele antes para depois mostrar na tela. Qual que é a diferença? Qual que é melhor? Bom, eu não acho que tem melhor. Acho que depende do caso. Para você que está iniciando aí, o Template Driving Forms é muito mais fácil de usar, é muito mais fácil de começar, mas aconselho depois você dar uma olhada aqui nesse Reactive Forms e reimplementar o formulário dessa aula usando ele para você ver como que faz, beleza? Não esquece de seguir o passo a passo que está aqui, ó. Porque, por exemplo, ó, ele vai pedir para importar o Reactive Forms Module, adicionar ele aqui, exatamente como eu acabei de fazer com o Forms Module, beleza? Vou salvar aqui, está pronto. A partir de agora, todas as diretivas que têm a ver com o formulário, a minha aplicação vai reconhecer e não vai dar nenhum tipo de problema. Agora eu vou vir para o Service. Eu vou vir para o Service que eu vou criar aqui os métodos de salvar e de recuperar apenas um item para eu poder fazer a edição ali, beleza? Então eu vou começar com outro método aqui que eu vou chamar de getById, beleza? E eu vou receber aqui o ID do tipo number. E esse cara, o que eu vou fazer? Eu vou lá no array e procurar um cara com esse ID. Então é exatamente isso daqui, ó. Estou indo lá no tasks, beleza? Meu array de tarefas. Estou procurando aqui, então estou chamando o método find. O método find ele vai me devolver apenas uma tarefa que bater com essa função aqui, ou seja, a primeira tarefa que ele achar que tem esse ID é a que ele vai me devolver aqui. E aí eu dou o return dessa tarefa para a tela. Beleza? O próximo método aqui é o save. Então eu vou fazer aqui o save vai receber uma task do tipo task. E o método save é bem simples também. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu faço aqui, eu verifico se tem ID. Se tem ID, significa que é uma edição. Então eu vou lá, recupero uma tarefa. Esse trecho de código aqui, ele poderia ser melhor reescrito usando a função ali em cima. Então eu posso fazer isso aqui, ó, this.getById. Passo aqui o task.id. Ele vai recuperar minha tarefa. Vou atualizar a descrição e se ela está completa ou não. E aí, beleza. Como eu já estou acessando uma referência do array aqui, ó, eu não preciso mandar salvar nem gravar em lugar nenhum. Eu apenas vim nesse array que está na memória, peguei algum desses itens desse daqui, dependendo do ID, né? E atualizei o que estava na descrição
e o completed dele se está completa ou não. Beleza? E caso não tenha ID, significa que é uma inclusão. Então, eu preciso gerar um ID novo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indo na última tarefa cadastrada. Então, lembrando que o array começa de 0. Então, eu estou indo, por isso que eu uso o -1 aqui. Ó. Então, eu estou indo no último array, pegando o ID dele. E aí, o que eu estou fazendo? ID mais 1, beleza? Então, gerei um ID novo. A descrição ela já vai vir da tela. Então, ó, observe que eu estou acessando o mesmo objeto que está aqui. Ó. A descrição vai vir da tela. Daqui a pouco você vai ver como que essa descrição é populada. Então, eu estou dando só o completed false, ou seja, eu nunca crio uma tarefa completa. E aí, eu vou lá no meu array e adiciono essas informações aqui no array. Adiciono essa tarefa nova no meu array de tarefas. Beleza? Muito simples. E o último método aqui é o método delete. Esse método de delete ele vai receber aqui um ID também, do tipo number. Beleza? E o código dele aqui também é bem simples. Estou recuperando aqui o index desse cara, então eu estou dando um find index, beleza? Estou pegando o index da tarefa que tem esse ID. Na hora que eu recupero ela, eu chamo o método splice. O método splice ele serve para fazer esse tipo de coisa, para remover. Então, eu estou falando aqui ó, que a partir do index dessa tarefa, você, ó, tem um delete count aqui, deleta um cara. Então, ele vai deletar essa tarefa lá do meu array. Beleza? Está pronto aqui a parte do service, muito simples. Vamos para o formulário aqui agora. Então, eu vou abrir aqui o TS e o HTML do meu formulário, beleza? Vou começar pelo TS. Então, eu vou ter aqui, ó, uma tarefa, beleza? Que ela vai representar ali o módulo da minha aplicação, né? O que eu vou usar na tela para fazer o bound das coisas. Eu já inicio essa tarefa com o new aqui, para eu poder usar esse cara lá no HTML e não dar nenhum erro. Porque isso aqui, gente, é orientação a objeto. Se esse cara aqui tiver nulo, eu não consigo acessar as propriedades deles. Então, se eu fizer lá um task.description, vai dar erro. Então, por isso que eu já crio aqui esse cara, já crio uma instância desse objeto, para eu poder usar ele lá na tela. Tem um título onde eu vou controlar aqui inclusão e alteração, beleza? E aqui no construtor eu vou receber três caras. Então, vou dar um enter aqui. Eu vou receber o activated router. O que é o activated router? É a minha rota que está ativa, ou seja, é a minha URL que está aqui. Ó. E vou receber o router e o task service. Bom, o router é responsável por fazer a navegação, beleza? E o task service é o nosso service aqui onde ficam as regras de negócio. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, no ng ou init dessa tela, eu vou recuperar o parâmetro id, porque aqui ó, na minha rota, deixa eu abrir o arquivo de rota aqui também, na minha rota eu tenho uma rota para editar. Então, esse aqui é o nome do meu parâmetro, ó, id. Se fosse a id tarefa, é a id tarefa que eu ia tentar recuperar lá, mas é a id, então vou tentar recuperar esse parâmetro, porque eu preciso identificar se é uma edição ou é uma inclusão. Bom, para pegar um parâmetro ali na rota é muito simples. Eu vou usar aqui o activated routed, vou acessar aqui o snapshot para um map, onde ficam os parâmetros, beleza? Estou dando um get no parâmetro de nome id. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, se tem id, aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu service e tentar recuperar essa tarefa. Então, eu vou this.task, vou receber aqui, ó, this.task service.getById e vou passar o id. Só que para isso, ó, esse id aqui, ó, ele é uma string, ó, tá vendo? Então, eu vou dar aqui um parse int do meu id. Então, eu estou passando ele para inteiro, porque o que eu espero aqui no getById é um number, beleza? Então, passei ele para inteiro, vou recuperar a tarefa ali e vou alterar o título. Então, eu vou this.title recebe alterando tarefa. Então, nesse caso aqui, eu já identifiquei que é uma alteração, então eu vou botar isso aqui no título, beleza? E aqui eu vou ter um método onSubmit, vou chamar ele de onSubmit. Não vou implementar ele agora, vou para a parte aqui do formulário, vou criar o HTML para você ver. Por enquanto, ó, se eu clicar aqui, não tem nada ainda. Então, vou voltar aqui.
O HTML é muito simples, beleza? Então, aqui, ó, o topo do meu componente vai ser esse. Então, eu já vou ter ali um título. Ó. Então, se eu clicar aqui no Nova Tarefa, eu já tenho um título ali, beleza? E aqui eu vou criar uma section, que eu vou dar um ID de form, beleza? E aqui dentro vai ficar meu formulário. Então, eu vou vir aqui, ó, form, cadê? ng form submit. Usei essa diretiva ali, por quê? Porque ele já colocou aqui para mim, ó, o ng submit, ou seja, qual método que ele vai chamar quando eu submeter esse formulário. Quando eu clicar no botão ou apertar Enter, vai chamar o onSubmit, que é o que eu criei lá. E aqui, ó, eu vou chamar, se eu quisesse dar um nome para o formulário, né, eu poderia colocar aqui, ó, form task, beleza? Mas se você não quiser, não precisa dessa parte, você precisa disso aqui só se você for manipular alguma coisa do formulário, beleza? Vou apagar isso daqui e vou usar aqui, ó, o CSS do Bootstrap. Então, eu vou criar uma div com a classe formGroup. Beleza? Essa classe aqui é do Bootstrap. Então, estou dando aqui uma label de nome descrição. Estou criando uma text area. Podia ser um input, podia ser um checkbox, podia ser qualquer tipo de elemento que a gente usa em formulário, beleza? Estou usando o ngModel, que é uma diretiva do Angular para eu poder fazer o bind do que está lá na minha tarefa, ou seja, que está nesse objeto aqui, com o que está no HTML do formulário. É o que a gente chama de two-way data bind. Por quê? Porque tudo que eu escrever no input na tela, ele vai automaticamente salvar aqui nessa classe, e tudo que tiver nessa classe, ele vai mostrar nesse input aqui, ó. Estou mostrando aqui, ó, tô falando aqui, nesse input ele vai mostrar o que está dentro de task.description, beleza? Dei um nome para o meu componente aqui, para a minha text area, né? É obrigatório quando eu uso o ngModel. Isso aqui são atributos lá do próprio HTML, né? Para definir a altura da minha text area. E uma classe aqui do próprio Bootstrap para estilizar esse controle na tela. Então, se eu vier aqui, ó, já está aqui. Então, se eu te mostrar aqui, ó, daqui a pouco eu mostro a parte do two-way data bind. Vou só botar o botão na tela aqui agora, então eu vou ter dois botões logo abaixo da div, beleza? Então, ó, eu tenho um botão de submit, estou definindo a cor primária para ele e estou falando aqui, ó, que qualquer coisa que fique à direita dele tem que ter uma margem de 2, então, margem right, por isso que é mr2, isso aqui é uma classe do Bootstrap e o texto que vai aparecer nele é o botão salvar. Um outro botão aqui que é do tipo submit, do tipo button, ou seja, ele não vai submeter a tela. Dei aqui a classe para ele de botão secundário e estou falando que quando eu clicar nesse botão, ele vai me redirecionar para a rota vazia. A rota vazia é a minha listagem de tarefas, beleza? Então, posso salvar aqui, ó. Aparecem meus dois botões. Bom, aqui no meu onSubmit, eu vou colocar aqui só um console.log this.task, só para você ver aqui a coisa acontecendo e entender melhor. Então, vou dar um F12 aqui, vou abrir as ferramentas de desenvolvedor do Chrome, vou vir aqui em Sources e vou abrir aqui, ó, meu task form component. Então, já está aberto ali, beleza? Vou deixar o breakpoint aqui no console. Então, ó, tudo que eu escrever aqui, ó, na hora que eu apertar salvar, ele caiu lá no onSubmit, apareceu lá para mim, ó. Tá vendo, ó? Description. Então, vou dar um F8. E se eu tivesse escrito isso daqui aqui já, então se eu vier aqui no ng ou init, por exemplo, e fizer this.task.description, recebe aqui, ó, fábrica de código. Se eu mandar salvar, ele já vai exibir aqui para mim, ó, assim que ele carregar, escrito fábrica de código. Beleza? Por isso que é two-way data bind. Tudo que eu escrevo na tela vai para aquele objeto e tudo que está naquele objeto vai aqui para a tela. Então, posso apagar aqui. Vou fazer a parte do save. A parte do save é bem simples. A única coisa que eu vou fazer é o this.taskservice.save this.task. E assim que eu terminar de salvar, eu vou redirecionar o usuário lá para a listagem. Então, eu vou vir aqui, ó, this.router.navigate e vou para a rota vazia também,
para eu ir lá para outra tela. Então, vou salvar aqui. Não vou fazer nenhum tipo de validação nesse formulário, beleza? Não vou mostrar nessa parte aqui. Depois eu faço uma aula específica sobre validações. Então, daqui, estou até a tarefa 10, beleza? Então, eu vou colocar aqui, teste de tarefa. Vou clicar em salvar. Apareceu aqui a minha tarefa, beleza? E se eu quiser alterar, ele já carregou para mim. Eu vou dar aqui 1, 2, 3. Se eu clicar em salvar, ele já alterou lá para mim também. Isso aqui, por que aconteceu isso? Eu falei um pouco de dependency injection na aula anterior, beleza? Então, eu tenho uma única instância dessa classe aqui na memória. Então, por isso que eu estou conseguindo acessar o mesmo array que está aqui e não estou atrapalhando ele, beleza? Eu não crio, cada vez que eu crio uma tela, eu recebo uma nova instância dessa classe. Não, eu estou sempre recebendo uma, que o Angular guarda ela na memória, e sempre que eu peço ela no construtor, igual eu pedi aqui, ele vai me devolver essa instância. Por isso que eu estou salvando no mesmo array e está aparecendo aqui. Mas se eu der um F5, se eu recarregar a aplicação, eu perco o que eu salvei. Beleza? Porque está em memória. Para eu não perder, eu precisaria salvar isso no local storage da vida, ou às vezes, se a minha aplicação tivesse uma integração com uma API, eu chamar aquela API, beleza? Vou dar um F12 aqui só para você ver a parte de recuperar o parâmetro aqui, Então, quando eu clicar no botão alterar, ele caiu lá no ngWinIt, Então, se eu vier aqui, eu tenho o parâmetro ID. Então, se eu tenho, eu recupero a tarefa e altero o título lá. Então, se eu der um F8 aqui agora, é o que ele fez, botou o título e a descrição. Beleza? Muito simples. Terminei a parte do formulário aqui agora, né? Mas o delete eu vou deixar para a última aula dessa série, beleza? Só deixei o método dele pronto aqui mesmo já no service. Não vou fazer porque essa aula já está um pouco longa. Então, a última coisa que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Lembra que eu te falei da quebra de linha nas aulas passadas? Então, eu estou pegando um texto aqui que eu tirei lá do Mussum Y, beleza? Se eu clicar em salvar, ficou zoado aqui. Aí eu te falei, se você colocar no inner na HTML, ele vai respeitar as quebras de linha. Ele respeita. Se eu der um inspecionar aqui, no HTML, você vai ver que ele respeitou minha quebra de linha. Ele só não está mostrando na tela. Por quê? Porque eu preciso colocar um CSS aqui. Então, eu vou vir aqui, vou abrir lá o meu componente do item, beleza? Lembra que eu criei aqui uma classe específica para a descrição? Então, eu vou colocar um outro CSS aqui, que é o whitespace. Vou colocar aqui, preline. Então, ele vai se comportar como se fosse a tag pre do HTML. Então, na hora que eu salvar aqui, ele vai recarregar. Vou salvar de novo aqui uma outra tarefa. Então, vou dar aqui uma nova. Vou salvar. E aí sim, ele respeitou minha quebra de linha aqui, e não está ultrapassando também para o botão. Beleza? Existem outros tipos de pre. Vou mostrar aqui rapidinho. Então, se eu vier aqui, você vai ver que ele vai se comportar cada hora de um jeito. Non-wrap. Ele não vai quebrar linha nenhuma. Pre, ele vai colocar ali, mas ele saiu aqui da minha linha e empurrou os botões lá para o final. O preline, ele se comporta dessa maneira, respeitou as linhas ali. O pre-wrap também funcionou idêntico. E o onset, ele simplesmente tira a quebra de linha. Beleza? Então tá aí, vou fechar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente faz a conclusão dessa série. A aplicação está quase toda montada. Na próxima aula eu faço o excluir e mostro aqui como marcar a tarefa como concluída. Beleza? Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar seu feedback aí na descrição, nos comentários dessa aula, né? Deixa sua dúvida, seu feedback. Marca aí um amigo seu que quer aprender Angular no comentário, para ele poder assistir esse vídeo. Compartilha com ele aí que você vai me ajudar muito. Beleza? Valeu, até a próxima aula.